partir de janeiro de 2026, a B3 vai ter um novo regime para empresas menores, o chamado regime fácil. Com isso, as companhias que faturam até 500 milhões de reais por ano vão ter emissões de ações e títulos da dívida facilitadas. Quem explica para a gente como é que vai funcionar tudo a partir de janeiro é a Flávia Moura, diretora de emissões da B3, que está aqui comigo. Bem-vinda, Flávia. Obrigada por conversar com a gente, por vir presencialmente no nosso estúdio aqui. Imagina, é um prazer. Vamos lá, eu quero muito entender, antes de mais nada, como que vai funcionar. Quais são os requisitos, além desse cenário aí de faturamento de 500 milhões de reais por ano? Legal. O faturamento de 500 milhões de reais está previsto na própria lei, né? Mas a partir disso, a CVM, que é o órgão regulador do mercado de capitais, ele trouxe algumas flexibilidades adicionais para essas empresas de menor porte, né? Então, ela não vai precisar, por exemplo, divulgar informações financeiras trimestrais, como as demais companhias abertas, como você citou algumas agora há pouco, e elas vão ter uma obrigação de divulgar apenas semestralmente. Então, ao final do primeiro semestre ela divulga e no final do ano divulga as DFs anuais normalmente. Esse é até um movimento que está acontecendo como um todo, né? Até no mundo, assim. Talvez a gente possa imaginar que até as grandes empresas, num futuro, podem começar também a fazer isso? Acho que no Brasil é uma discussão que ainda não está acontecendo, mas a gente já vê nos Estados Unidos, né? E para as companhias do regime fácil, essas empresas de menor porte, já está valendo. A partir de janeiro, se elas quiserem emitir ações ou dívida, esse já é um regime bem mais facilitado para elas, né? Legal. E essa negociação também vai acontecer no mesmo ambiente das grandes empresas, né? Então, não tem aquela coisa de, empresa menor fica aqui, empresa maior fica aqui. Essa eu acho que é um ponto super relevante, né? Não dá para você segregar, porque você dificulta o acesso, inclusive, do investidor. O ideal é que quando você abra o home broker ali na sua tela, você consiga ver as grandes empresas, mas você consiga ter acesso também a essas empresas que são empresas que têm um potencial de crescimento bastante significativo, né? A tendência realmente é facilitar esse processo para essas empresas menores, né? Até o registro ali, o formulário de registro acaba sendo mais fácil. Exatamente. E esse é o nome do formulário, é um formulário fácil que pode substituir o famoso formulário de referência das companhias abertas e ele é bem mais simplificado realmente. Então você tem uma série de flexibilizações para conseguir realmente impulsionar o mercado de acesso no Brasil, né? Agora, qual o próximo passo e qual o caminho se a empresa acaba passando aquele faturamento aí de 500 milhões de reais por ano? Se a empresa passar esse faturamento, o que acontece? Esse é um ponto importante que foi discutido também com o mercado, né? Se a companhia ultrapassa, que bom, né? Tomara que elas ultrapassem o patamar de 500 milhões de reais. Quando isso acontecer, a CVM permitiu que a gente tenha um tempo para acompanhar essa evolução, para identificar se realmente aquele valor foi para um outro patamar ou se eventualmente no ano seguinte ele volta para um patamar abaixo de 500 milhões de reais. E isso é muito importante, porque quando ele ultrapassa de fato os 500 milhões de reais, ele tem que ir para o regime integral de companhias abertas. Então não faria muito sentido, num ano ela vai para o regime integral e depois ela volta para o regime fácil. Então a CVM ela foi muito perspicaz nesse aspecto em particular, ao permitir esse acompanhamento por um período para avaliar se esse valor realmente se estabiliza, né? Perfeito. Agora, Flávia, é interessante também para o investidor que está nos acompanhando e fica na dúvida com relação a investir ou não em empresas menores, tem que estar ciente que essas empresas elas têm uma menor liquidez também, uma menor visibilidade, tem alguns pontos para ficar atento, né? Eu acho que acompanhar, né, se informar adequadamente, né, a partir dos documentos que as companhias vão divulgar, porque apesar das flexibilidades, a CVM mantém um regime informacional importante e essa companhia é uma companhia aberta, listada em bolsa, com todo o acompanhamento que a gente tem. Precisa conhecer os riscos, mas de outro lado também você consegue investir muito antecipadamente em companhias com alto potencial de crescimento, né? Perfeito. E aproveito, inclusive, para perguntar se já tivemos bastante aí procura por parte das empresas pequenas, elas já se interessaram em fazer esse movimento, que efetivamente começa mesmo em 2026, mas você já imagino que vocês já devem estar aí conversando com o pessoal, com as empresas interessadas.
Não, sem dúvida nenhuma. É algo que chamou muito atenção, muito interesse, tanto das empresas quanto de potenciais parceiros, né? E aqui a gente não pode só ter em mente a B3, né, a Bolsa e a companhia, porque aqui você tem potenciais parceiros como escritórios de advocacia, bancos de investimento, corretoras, empresas de consultoria. Acho que tem todo um arcabouço ali de ajuda para que essa companhia realmente vislumbre um horizonte de crescimento com esse novo regime, não só em ações, mas também em dívida corporativa. Esse é um ponto bem relevante, né? O mercado acredita que o primeiro impulso ali a partir de janeiro vai ser por meio da emissão de dívida corporativa dessas empresas, né? Perfeito. E aí a gente vê agora essas empresas menores entrando na Bolsa. Eu queria até entender como é que vocês estão avaliando o fato de que poucas empresas têm feito esse movimento de entrada, mas não só isso, a gente tem visto muitas saindo da B3 atualmente. Eu acho que conecta bem com o que eu acabei de falar, né? Apesar de você ter um movimento pequeno no que tange a renda variável, a ações, do outro lado, você tem um movimento bastante grande, bastante expressivo de dívida corporativa sendo emitida. Então, as empresas brasileiras, elas continuam captando, só que com um cenário de taxa de juros que a gente tem no Brasil, essa captação se volta mais para a dívida corporativa. Por isso que a gente acredita que as empresas de menor porte também vão iniciar por esse caminho até chegar no estágio de ter um IPO efetivamente com emissão de ações, né? Perfeito. Olhando do ponto de vista que ano que vem a gente deve ter uma taxa de juros um pouquinho menor, como é que você enxerga esse movimento? Talvez a gente possa ter menos empresas saindo da B3 e talvez uma expectativa aí de IPOs, que já faz um tempinho, desde 2021, se eu não estiver enganada. Desde 2021, sim, você está certíssima. Acho que a gente trabalha para que isso aconteça. Acho que o regime fácil, ele traz uma outra perspectiva para essas empresas de menor porte e quem sabe seja o impulso que a gente precisa aí para uma retomada que vai acontecer, né, futuramente com uma estabilização aí da taxa de juros, uma identificação de que a taxa de juros começa a arrefecer, a gente volta a ter a renda variável sendo expressiva no Brasil. Vocês acreditam que a renda variável, nesse momento, acaba sendo mais dificultada, mais prejudicada por causa especificamente desse cenário da taxa de juros? É o principal problema nesse caso ou tem vários fatores? Nunca tem um único fator, né? É difícil quando a gente está falando de economia conseguir cravar como uma única pedra, um único fator, mas é um fator preponderante, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, né, as companhias encontraram o seu caminho ali e seguem crescendo com emissão de dívida corporativa, que é mercado de capitais também, né? Perfeito, Flávia. Eu queria que você fizesse o convite para as empresas menores que estão de olho em fazer esse movimento e de olho agora nesse registro muito facilitado, né? Sem dúvida nenhuma. É um registro facilitado na B3 e é um registro automático no órgão regulador. E a gente sabe, né, da distância entre essas empresas e o mercado de capitais. Então, a B3 preparou um guia que se chama Guia Fácil para tentar dar um passo a passo numa linguagem muito mais acessível para essas empresas. Está disponível no nosso site e procura a gente lá que a gente ajuda no que for possível. Maravilha. Flávia Mouta, diretora de emissões da B3. Volte sempre aqui, viu? Muito bom te receber. Obrigada. Obrigada, viu?